mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, por favor, ocupe seu assento, de preferência glorificando e exaltando o nome de Jesus. Enquanto você se ajeita ali, eu quero justificar a ausência da minha esposa. É difícil, sempre falo com os irmãos da igreja, sempre nós estamos pregando, a dificuldade mesmo porque eu prego todos os dias. E todos os dias onde eu estou pregando eu tenho que escalar, né? Ela vai um dia, não vai outro, aqueles dias, né? E quando tem uma movimentação um pouco maior, tem um pouco mais de gente. Então, com as crias que eu tenho, pastor Ismael, é uma tribo, né? Então é difícil, né? A minha tribo andar junto. Então os irmãos até gostam de me chamar para pregar, porque se não tiver ninguém eu entro, já entra uma tribo junto e já enche a igreja. Tá bom? Mas quando tem muita gente, assim, meu filho é autista, o maiorzinho, então ele às vezes dá um pouco de trabalho quando tem um pouco de gente agora. Mas agora ele está fazendo mais barulho que a igreja, dando glória a Deus, né? Graças a Deus. Amém? Então por isso a minha esposa não está comigo aqui nessa noite. Amém? Então, porque eu tenho que pregar amanhã, tenho que pregar depois. Esse irmão sabe como é que é a vida de crente. E pastor é assim, ele vem, senta aqui, dá dois glória a Deus, né? Fica na igreja sentadinho, ou prega. A irmã não, a irmã fica correndo atrás dos filhos, de um lado para o outro, chega em casa, está estressado, quem sofre? Então é melhor ficar em casa dando glória a Deus e intercedendo. Amém? Queridos, olhem bem para cá, por gentileza, porque eu fui testemunha disso aqui nessa noite, sempre falo isso, de que Deus já ouviu o teu louvor, a tua adoração, o nosso louvor aqui nessa noite. Você já expressou todo o seu louvor, toda a sua oração, você já colocou diante de Deus aquilo que você quer, aquilo que você precisa, você já entregou a sua adoração a Ele. Agora, aos minutos atrás, você serviu a Deus com o que você tem, apresentando a Deus a sua oferta. E eu creio que é num momento como esse que Deus traz a resposta para a nossa vida, de tudo aquilo que nós colocamos diante dele, tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu creio que a resposta de Deus está na sua palavra. E eu tenho certeza que nessa noite Deus tem mais uma vez uma palavra para a nossa vida e seremos aqui alcançados pela sua misericórdia. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, essa carta, é interessante falar, porque existem duas situações aqui. Aquele homem a qual teve a ideia, teve o propósito de escrevê-la, e aquele pelo qual ele escreveu. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que Paulo ele passou algumas situações difíceis na sua vida, em prisões, em cadeias, e foi em período de prisão. A primeira, que ele foi preso em Roma. Você percebe em todo o texto bíblico que Paulo, na primeira prisão, ele ora, ele pede a Deus para que ele saia da situação que ele está. Por quê? Porque Paulo sabia que ainda existia algo que ele ia fazer. Ele sabia que a obra que Deus tinha com a sua vida ainda não havia terminado. É fato de que não havia terminado, tanto que ele sai da situação de prisão. Alguns acreditam que a primeira prisão que ele estava era uma prisão light, né? Ou seja, domiciliar, onde ele poderia receber visitas, receber algumas pessoas em sua casa, e assim ele continuava pregando, fazendo a obra de Deus, mas estava preso, estava limitado de alguma forma, mas ele saiu conforme aquilo que ele pediu a Deus. Quando ele sai, alguns acreditam que na sua primeira viagem ele ganha Timóteo. Olha que coisa interessante. Quando você observa para a vida de Timóteo, Timóteo não era uma pessoa comum, irmão. Por quê? Porque Timóteo tinha uma casa de pessoas que eram crentes, ou seja, a sua mãe, Eunice, era judia. A sua avó Lóide também era uma pessoa de Deus e foi elogiada por Paulo pela sua conduta, pela vida que tinha. Então nós entendemos aqui que Timóteo ele vivia em uma casa onde todo mundo servia a Deus. Constantemente ele era ensinado por Deus. Mas se você observar o texto, você vai perceber que mesmo ele sendo criado em uma casa, em um lar, em que tinham pessoas que serviam a Deus, quem ganhou ele para Jesus foi Paulo. Olha que coisa interessante. Então nós já aprendemos uma lição muito grande, que filho de crente não é neto de Deus. Olha bem para mim, filho de crente não é neto de Deus. Às vezes está na presença de Deus, está na igreja, tem uma família que é crente, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Esse moço demorou, mas Paulo ganhou ele para Jesus. E a partir daí, na segunda viagem missionária de Paulo,
Timóteo estava sempre com ele, ao seu lado, foi agora um cooperador na obra missionária, trabalhando constantemente. Mas teve um período em que Paulo precisou de Timóteo em uma obra, onde? Éfeso. Então Paulo, nesse interim, em uma viagem e outra, ele deixa Timóteo responsável pela igreja de Éfeso. Ele está responsável pela igreja, mas qual é o problema? Timóteo tinha algumas debilidades, ele tem algumas coisas na sua vida que eram um pouco delicadas para um jovem, né? Só que segundo a tradição judaica, alguns acreditam que até 40 anos ainda é jovem, mas acredita-se que Timóteo era bem jovem mesmo. Ele tinha a sua juventude, mas agora uma responsabilidade sobre as suas mãos de cuidar de uma igreja. Qual é o problema? É que a igreja de Éfeso não era uma igreja fácil, não era uma igreja que nós observávamos ela e aqueles que estavam lá dentro iam cumprir à risca aquilo que foi ensinado. Você também vê isso quando Paulo escreve a sua missiva à igreja de Corinto, lembra da ceia? Quando ele disse, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo já tinha ensinado, e ele ensinando a respeito da ceia, ele disse, porque na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partir disso, tomar e comer, e começa a trazer o ensino. Ele já tinha dito isso. Ele escreve carta por quê? Porque a igreja, depois de 3 anos, se corrompeu, passou a fazer muitas coisas no meio da igreja que não estava condizendo com aquilo que ele ensinava. Então começar bem é até bom, mas terminar bem é melhor ainda. Não tem gente que começa bem, ele voa. Eu estava ensinando alguns jovens esse dia, eu falei, cuidado com o seu voo, porque toda decolagem muito rápida, no voo é curto. Você pode perceber, começa a mil, de repente parece que o combustível vai acabando, começa a ele vai minguando devagarzinho, vai parando, e de repente ele fica pelo meio do caminho. Paulo não queria que Timóteo tivesse uma situação como essa. Por quê? Porque o menino assume uma igreja agora, a responsabilidade começa a pesar. Aí os anciões da igreja começaram a peitar a Timóteo e mostrar que naquilo que eles haviam aprendido não era o suficiente. Para quê? Para a salvação. Começam a entrar com heresias dentro da igreja, começam a judaizar a igreja de Éfeso. Quando eles começam a judaizar, aí Paulo escrevendo diz, olha Timóteo, tem muita gente aí que está dando ouvidos a fábulas. Eles estão dando ouvidos à genealogia. Por que ele está falando isso? Fábula, nós aqui também não damos ouvido. Agora a genealogia era importante para os judeus, sim, porque era criado, eles buscavam uma raiz até na raiz araônica, para poder exercer alguma coisa, e o sacerdócio ser apenas daquela família. Hoje não tem mais isso, mas eles tentavam aplicar dentro da igreja, mais uma vez tentando judaizar. Aí Timóteo começa a ficar abatido, porque um jovem, diante de muita gente fazendo pressão, ele não aguenta muito. Aí ele começa a baixar a cabeça. Timóteo escreve, diz, meu filho, você é moço, mas eu tenho um conselho para te dar: ninguém despreze a tua mocidade. Escuta, levanta a tua mão direita para o céu, por favor. Aleluia. Você é moço, mas tem presença de Deus. Você é moço, mas tem unção de Deus. Você é moço, mas você tem chamado de Deus. E você pode até ser jovem, mas eu posso declarar na tua vida nessa noite que Deus vai levantar uma geração que tem rosto de menino, mas é segundo o coração de Deus. Toma posse disso aí. Peraí, eu vou ministrar de novo na tua vida. Acho que você não entendeu, foi nada. E Deus vai levantar uma geração que tem rosto de menino, mas é segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus vai fazer algo diferente. Timóteo começa a se abater. Quando ele começa a se abater, é necessário Paulo aconselhar, porque é o seu tutor. Ele está agora abatido. Aí Paulo começa a trazer sobre ele, dizer, Timóteo, eu tinha deficiência. Timóteo era tímido. Segundo, Timóteo era jovem. Terceiro, Timóteo tinha uma enfermidade. Imagine só a dificuldade desse menino cuidando da igreja. Aí ele começa a se abater. Aí Paulo, quando ele escreve, Paulo quer dar um testemunho a seu respeito. E ele diz, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sou o maior pecador. A minha situação era essa. E Paulo começa a testemunhar a respeito da sua vida. E quando ele começa a testemunhar a respeito da sua vida, dando ênfase a ele, aquilo que ele era,
Ele está dizendo: olha, vivia nessa condição, nessa situação de perseguidor. Eu perseguia a igreja, eu me levantava contra esse povo, mas Deus olhou para mim por sua misericórdia e a sua graça superabundou na minha vida. E agora eu não estou me colocando acima de todo mundo, não. Eu estou colocando a mim como o maior pecador. Aí ele começa explicando a situação e dizendo: só que aí na igreja tem gente, aleluia, que eu já desisti. É Alexandre e o outro que me foge o nome agora. Esse aí já entreguei a Satanás. Por quê? Porque blasfemário. Ele faz uma alusão dizendo que as pessoas naufragaram na fé, estavam lá, mas de repente começaram a colocar tanta coisa, começaram a se abater. Paulo está preocupado com Timóteo agora, e está dizendo: Timóteo, está na hora de você se levantar, está na hora de você reagir, está na hora de você tomar um posicionamento. Por quê? Porque o que você recebeu não veio do homem, não foi dado a você por profecia, por imposição de mãos, e você precisa confirmar o ministério que Deus tem na tua vida. Porque eu tenho ministério, irmão. Às vezes a gente não se orgulha. Eu vejo tanta gente batendo no peito dizendo: eu tenho ministério na minha vida. Irmão, quem é que não tem? Qual é o significado da palavra ministério? Serviço. Paulo disse: olha, eu não servia para nada, a minha situação era essa, mas Deus me deu ministério, um serviço pelo qual eu tenho que fazer. Eu sou, aleluia, agora aquele que leva o evangelho, porque Deus me confiou isso, aleluia. E ele está tentando animar a Timóteo. Qual é o problema? Timóteo está abatido. É por muitas vezes a igreja, o jovem, o obreiro se abate por situação complicada, situação difícil. Mas Paulo está dizendo, e esse texto do capítulo 15, do verso 1, 15, os teólogos chamam esse texto de o resumo do Novo Testamento, porque tudo está ali. É como se fosse João 3,16. Ele está dizendo: olha, eu sou o maior pecador, tudo está aqui. Aí ele vai trazer o verso de número 15, depois que ele fala de tudo aquilo que Deus fez por ele. Aí ele diz: olha, se Deus fez por mim, fiel é a palavra. O original para fiel é verdadeiro. Essa palavra que eu estou dizendo, que eu estou testemunhando, não é conto de carochinha, é verdadeiro. Eu fui transformado. Irmão, se Deus alcançou Paulo nessa condição, qual a distância que existe para Deus alcançar a tua casa, a tua família? Eu vou repetir de novo, porque tem gente que às vezes não entende, pastor João. Se Deus salvou a Paulo nessa condição, qual a distância que Deus está da tua casa? O que é que Deus não pode fazer por você aqui nesta noite? O que é que Deus não pode realizar aqui nesta noite? Agora, olha o verso número 15. Nesta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque transformou. Aí ele diz: que palavra é essa? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqui eu quero parar um pouquinho. Por quê? Porque quando Paulo escreve o verso de número 15, ele não deixa ninguém em cima, Luiz, e nem embaixo. Ele coloca todos como pecadores. Não tem pão nem de cima e nem embaixo. Todos são pecadores. Jesus veio salvar os pecadores. E ele diz: pelo qual eu sou o maior deles. Quem está falando é Paulo. Aí nós aprendemos uma lição hoje aqui, que nós entramos na igreja, não importa o seu tamanho e quem você é, ou a tonalidade da sua voz, o preço foi o mesmo. Eu vou repetir, porque tem gente que se acha que está acima de tudo, né? Tem muita gente, eu já entrei em ambiente para pregar aqui. Daqui uns dias eu não vou estar aqui no Brasil. Mas olha que coisa interessante. Às vezes você chega em ambiente, eu já cheguei, que eu sentei perto de pessoas, pastor Carlos, e quando você senta perto, ele é tão famoso que ele vira para o outro lado assim. Eu não estou nem aí. Pessoas que se acham. Outro dia um moço foi numa vigília que eu fui pregar. E quando ele chegou lá, o moço que gosta de dar uns gritos, uns cantorzinhos aí. Só que quando ele chegou lá, o pastor amigo, ele é meio firme, é meio bravo assim, né? Ele chegou na igreja e disse assim: pastor, me dá o microfone porque eu preciso cantar, preciso sair. Eu falei: como é que é? Olha bem para mim, meu filho, você veio cantar, não foi?
Mas você não é pastor da igreja. Pastor aqui sou eu. Não, mas eu preciso cantar. Quer o dinheiro? Eu te dou. Some daqui, porque você não vem aqui adorar a Deus. Pega a tua oferta, meu filho, e desapareça. Porque aqui é lugar de adoração. Não tem maior nem menor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Somos todos iguais. Aleluia. Você pode gritar, espelhar, pode estar em cima e embaixo, achar que é bom, que não é. O preço é igualzinho, o sangue que foi derramado foi igualzinho. Aleluia. Então não vem achar que está acima de tudo. O que ele está tentando dizer é: todo mundo é igual. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você sabe que crente é um pouco orgulhoso, né? Eu já passei uma fase assim, sabia? Chegou uma fase da minha vida, quando eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar com uns 3 meses, mais ou menos, que eu tinha aceitado Jesus. Ia para o Brasil inteiro pregar. Não sei porquê, mas eu ia. Por convidado eu ia. Eu comecei a pregar 3 meses, nunca tinha pego uma Bíblia. Pregando. Aí começou a subir, irmão. Sabe quando a gente fica meio, sabe? Falei, rapaz. Aí eu vou falar comigo. Aí teve um dia que parece que Jeová falou assim: eu vou te ajeitar. Aí eu fui pregar na extensão dos Gideões. Quando eu terminei de pregar na extensão, irmão, foi uma glória tão grande nos acampamentos que tinha em volta e dentro da igreja. A poeira cobriu, mas foi uma glória tão grande que você não tem noção. Aí eu voei, meu filho. Disse meu pai: nem que eu sou o cara, eu sou eu. Aí eu achei que estava acima de tudo. Aí chegou uma mulher depois do culto e disse: pastor, o senhor pode pregar lá na igreja? Eu falei: claro, minha filha, onde é? Eu pensei, deve ser a catedral. Nem perguntei, estava tão emocionado, pastor. Eu falei: vamos lá. Aí disse: tá bom, o senhor vai embora, aí depois eu vou ligar para o senhor e o senhor vem. É aqui perto também. Irmão, tinha acabado de pregar num lugar que, olha, muita gente queria estar lá. Eu falei: deve ser igual. Fiquei quieto. Aí um dia ela ligou para mim e disse: liguei para um monte de cantor aí. Esse cantor que gosta de acompanhar o pregador, sabe? Falei: vem aí, alguns 3 carros, vamos com uma comitiva. E fui para o interior, irmão, uma cidade do interior que eu estava pregando, que ela teve a extensão. E quando eu cheguei lá, a mulher estava esperando lá. Aí ela falou assim: irmão, você já pregou em Minas? Tem algum mineiro aqui? Quando você vai pregar em Minas, o povo que vai te levar a buscar na rodoviária fala assim: é Luguinha ali. Meu irmão, é uma eternidade para você chegar. Aí a mulher disse para mim assim: não, pastor, a igreja é ali. Aí eu: tá bom. Aí pegamos os carros, lá vai eu e o irmão, pastor, na fileirinha, né? Todo mundo com aqueles carrão. Eu montava com uma roupa. Eu não gosto dessas roupas que brilham, não, mas quem me veste é a minha esposa e sou um vestido. Sabe como é que é? Ela compra. Pra mim, eu não compro nada, ela que compra. Mas vamos lá, eu estava todo arrumadinho, e estou indo acima de tudo, e estou indo achando que eu estava com asa de querubim já, viu? Então, quando eu cheguei dentro do carro, disse: ele ali, me segue. Aí, irmão, eu fui. Só que foi saindo da cidade. Sabe como vai saindo da cidade? Irmão, eu entrei dentro de umas bananeiras. Eu andei mais de 20 quilômetros dentro do mato. E não tinha estrada asfaltada não, viu, santo? A poeira cobriu aquele barro vermelho que não dava para ver nada, limpava um negócio assim. E a poeira cobrindo, e eu olhando os cantores enjoados já estavam olhando para mim assim. E eu calado, né, pastor? Eu falei: tô calado, tô indo. Não falei nada para ninguém, achando que estava assim. Comecei a ir, achando que estava. E foi indo, andei. Depois de uns 20 km, só passando com bananeiro e pé de manga. A mulher disse: é aquela igreja ali, irmão. Era uma madureira amarelinha, no pé do monte. Eu falei: não. Ela disse: é lá, vamos. Aí eu fui. Quando eu fui, cheguei lá e encostei os carros. Não, para completar, a gente estava subindo e tinha um moço que foi com carregagem de gás. Acabou, passou para a gasolina e falou: ainda anda nessa treva. 20 km e ainda acaba o combustível. Falei: varão, para de murmurar, vamos adorar a Deus. Parece que Deus estava batendo em todo mundo naquele dia. Aí eu fui. Quando eu cheguei na igreja, encostou 3 carros debaixo de um pé de manga. Aí eu fui subir. Quando eu cheguei lá na igreja, eu olhei, não tinha ninguém dentro da igreja. Aí o pastor estava orando, irmão, ajoelhado.
com a calça de uma cor, a parte de cima do terno de outra, de chinela havaiana. Quando ele começou, irmão, a oração daquele homem me humilhava. Ele começou a orar, mas e orava, e orava, e orava, e orava, e não tem ninguém na igreja, o moço se acabando de orar lá. Eu falei, meu, eu vou ter que orar. Aí coloquei o joelho no chão perto dele, comecei a orar. Só que quanto mais ele orava, mais doía em mim. Olha bem para mim, filho, viu? Olha para cá. Quanto mais ele orava, mais doía. Oh Senhor, a única coisa que eu quero é a tua presença. Esses pregadores aí não é nada. Esses cantores aí, Senhor, olha, não serve de nada se a tua presença não for conosco. Ô irmão, e não tinha nada, não estava cheiroso, bonito igual você está aqui não. E quando ele orava, ele orando, e eu estou todo arrepiado aqui, eu comecei a ficar meio esquisito, falei, Senhor, me ajuda porque eu estou, parece que ele está orando, parece que eu estou desviado. Quando ele foi indo, daqui a pouco eu ajoelhei também, pastor, eu não aguentei, ajoelhei. Quando eu comecei, eu orei perto daquele homem, eu falei, Jesus, que coisa boa ficar perto dele aqui. E ele foi orando, só que eu olhei para mim, vi que eu estava brilhando demais, mas tinha muita poeira já. Eu tirei a parte de cima, como diz o povo lá no Nordeste, deixei gravar toda a troncha, puxei de um lado assim para ficar parecido com ele. Não disse, não, quero orar com o senhor aqui. Aí o homem não parava, aí minha perna começou a doer, isso tudo eu levantei e falei, não, isso não vai parar, não, e não tem ninguém na igreja, Jesus. Aí eu fui para a porta. Sabe quando Jesus leva você para a porta? Vem aqui, filho, fique na porta. Aí eu olhei, os irmãos, os cantores, olha, tem muito cantor que nunca sabe o que é nem oração, viu? Eu pelo menos orei, o resto ficou murmurando para pé de manga. Aí eu parei na porta, fiquei lá observando assim. Aí de repente começou uma luzinha a sair lá do meio do pé de manga, numa bicicleta. Um rapaz numa bicicleta, a esposa dele na garupa. Irmão, quando descia, já descia dando glória. Eita glória, aleluia, vamos adorar. Aí eu fiquei olhando. Quando eles entravam dentro da igreja, você pensa que ele pegava o celular para mandar uma mensagem no WhatsApp? Queria nem saber, ajoelhava e toma oração. E eu, meu Deus, daí foi chegando um cavalo, e era um jeito na garupa. Daqui a pouco chegou uma charrete, não tinha tanta irmã desse negócio aí. Começaram a pular e dando glória, pulando e dando glória. E a igreja foi enchendo. Um povo chegando. Aí eu caí na besteira. Falei, por que vocês demoraram tanto para chegar no culto? Ele disse, pastor, só para a gente atravessar o rio, leva 7 quilômetros a pé. Meu Deus! Ele disse, então é por isso que vocês estão aqui. Quando a gente vem nessa caminhada, a gente não pode perder tempo, a gente já chega e começa a orar, porque a gente não tem tempo para isso, tem que aproveitar o tempo na presença de Deus, irmão. Oh, aleluia. Quando eu olhei isso, pastor, já fiquei mais humilhado. Aí eu falei, Senhor, eu estou faz tempo aqui dentro, faz pouco tempo. Aí comecei a pedir perdão. Falei, me ajuda. E Deus começou a mover. Irmão, foi um negócio tremendo, o povo orando. Daqui a pouco ele se levantou e disse, pastor, não vamos lá, porque o culto vai começar. Eu falei, meu Deus, esse tempo todinho vai começar. Quando ele disse, olha, irmão, Jesus está aqui. Eu vou te falar uma coisa. Quando ele disse, Jesus está aqui, a poeira cobriu, meu irmão. O povo bateu o pé no chão, a poeira subiu e a glória desceu. Eu falei, para que eles vão precisar de pregador aqui? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o mesmo Deus que está lá, está aqui. Qual é o problema? A motivação. A gente acha que Deus só vai se manifestar se a gente cantar, não abandone o barco, ou se a gente começar a dar não, escuta, deixa eu dizer uma coisa, Deus ainda se manifesta você lavando a louça em casa. A presença de Deus ainda se manifesta no trabalho, na rua, dentro do carro. Onde quem concorda? Deixa eu ver, levanta a mão, quem concorda? Qual é o problema? Motivação. Nós achamos que estamos acima da média, tá não? Paulo está tentando dizer para nós, ainda na igreja, todos pecadores. O que eu tenho que fazer? Vai orar, vai chorar, porque você continua no mesmo estágio, pecador. Qual é a diferença? Primeiro, Paulo disse, olha, todos pecadores. Jesus veio para os pecadores. Segundo, os pecadores estavam perdidos. Além de ser pecador, estava perdido. Agora deixa eu continuar comigo. Aí eu fui.
Acabei de pregar, cheguei em casa, parece que eu não tomei a lição direito. Aí me chamaram para pregar no interior. Parece que o agulha pegou só uma parte, sabe quando segue um pouquinho? Fui pregar de novo em outra cidade. Quando eu cheguei lá, o pastor disse: olha, a igreja aqui é muito grande, mas ninguém quer fazer nada, está todo mundo abatido. A igreja está machucada, aflita, ninguém quer fazer mais nada. Aí eu desci de um lugar, ele saiu correndo para ir para a igreja e disse: eu vou lá porque eu preciso começar o culto. É eu que oro, eu que canto o hino, sou eu que vou fazer a leitura. Aí você chega para pregar, já prega direto. Eu falei: tá bom. Aí eu tinha ganhado um terno novo. Sabe de quem? Do Ney. Lembra do Ney? Ganhei um terno novo do Ney. Ney me deu um terno novo. Irmão, eu fiquei assim, um terno novo. Piorou. Quando eu cheguei para a igreja para pregar, o pastor subiu uma ladeira. Irmão, eu não queria subir correndo para não suar o terno. Sabe esses crentes que não levantam a mão para não suar, para não amassar, para não chorar? Esquece isso aí. Você está na adoração hoje. Você está na presença de Deus hoje. Aí eu fui, todo cheio. Quando eu cheguei na porta da igreja e fui entrar, tinha um mendigo sujo, mal cheiroso. Ele olhou para mim e disse: ô pastor, como o senhor está bonito. Aí eu falei assim: é. Aí ele disse: me dá um abraço aqui. Ah, não, fica de pé. Dá um negócio ou não dá? Dá ou não dá? Dá. Ele disse para mim assim: me dá um abraço aqui. Aí eu estava me sentindo. Falei: Jesus, eu estou numa prova tão grande. O senhor ainda me dá outra. Aí ele disse: dá um abraço, pastor. Eu falei: se for Deus me provando, eu vou passar agora. Peguei e falei: não, já que eu estou na chuva, vou me molhar. Fui lá. Aí ele me apertou assim, eu querendo. Cada vez que ele me dava um aperto, mais ruim eu ficava. Por favor, sente, daqui a pouco você vai levantar a mão. Aí eu falei: passei na prova. Passei. Só que a igreja era 3 andares, eu tinha que subir mais um. Quando eu estou subindo o 2º andar, no meio tinha uma mulher, é uma esposa dele, mendiga. Ela olhou para mim. Só que eles tinham tido uma briga no casal, toda arrebentada, toda roxa. Você sabe aquelas babinhas amarelas que desce do lado assim? Pois é, era dessa. Ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor realmente está bonito. Eu disse: eu já ouvi isso. Ela olhou para mim e disse: pastor, me dá um abraço. Eu disse: meu Deus. Aí eu cheguei perto dela, aí ela me abraçou e me deu um beijo aqui, irmão. Quando ela me deu um beijo, com aquele negócio escorrendo aqui em mim assim, eu falei: é, Jesus, eu acho que o Senhor tem alguma coisa a fazer da minha vida. E cada hora que passava eu entendia que eu e nem ninguém é melhor do que ninguém. Aprenda uma coisa que eu vou dizer a você: Deus tem seus propósitos, e Deus vai levantar você. Aleluia. Faz assim com a tua mão, por favor. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta noite para dizer para você: Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando derramou unção sobre a tua vida, quando te escolheu para louvar, para pregar, para cuidar. Não, Ele não errou, mas Ele está dizendo: olha, se posiciona no lugar de cuidador de alguém, de ter misericórdia de alguém, porque Jesus está dizendo: olha, do jeito que eu fiz com você, eu vou usar você para cuidar de alguém. Aleluia. E nessa noite o Senhor trouxe ao meu coração, levanta a tua mão, porque há uma unção de Deus de quebrantamento em nosso meio. Pessoas irão chorar, irão derramar lágrimas na presença de Deus. O Senhor está dizendo: eu te tocando, eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar a tua família, mas eu quero usar é você, eu quero usar é você, é você que eu quero levantar nesta noite. Abracei ela e entrei. Quando eu subi para pregar, preguei 15, 20 minutos no máximo. O Senhor me disse: pare de pregar.
Quando eu olhei para o pastor João, eu disse: João, o Senhor me disse para de pregar. Ele disse: como assim? Eu disse: Ele disse mais alguma coisa? Eu disse: não. Ele disse: agora? Eu disse: não sei, mas é para parar de pregar. Aí eu parei. Quando eu parei, a igreja era muito grande, irmãos. O meu coração veio, o Senhor disse: convide todos os obreiros, porque eu vou restaurar todo mundo agora. Eu disse: tem algum diácono aqui na igreja? Eu não sabia. Irmão, eu nunca vi tanto obreiro na minha vida se levantar no meio da igreja. Todo mundo veio mascando chiclete, como se nada estivesse acontecendo. Isso já passou, não, a gente não aguenta mais isso. Só quando eu chegou na frente, quando eu comecei a orar, disse: Senhor Deus, só que é a tua igreja está ferida, um sara, Senhor, cura, faz alguma coisa. Lá atrás caiu uma senhora por cima das cadeiras. O assembleano, irmão, ele já pensa: é demônio, né? Já corri lá para expulsar. Já falei: não, tem um cão aqui, eu vou expulsar ele. Quando eu cheguei lá, era uma senhora, cabelinho branquinho. Ela caiu e Deus batizou ela com o Espírito Santo. Aí eu tomei uma lição nessa hora, levantei de lá, voltei para o altar, falei: Senhor, o Senhor começou a batizar lá, então faz a tua obra. Aí começou Deus batizando, o povo sendo arrebatado, um negócio lindo. E aí eu comecei a me empolgar. Falei: eita Jesus, olha que esse mau cheiro que eu estou sentindo aqui está funcionando pelo menos para alguma coisa. E a glória de Deus se manifestando. E aí foi demorando o culto demais. Eu falei: meu Deus. Aí daqui a pouco eu falei para os obreiros: tira. Aí começaram a carregar o obreiro, colocar no lado da igreja. Todo mundo caído, não se levantava, não acordava por nada. E eu falei: meu Deus, e a igreja? Alguém quer receber? Irmão, foi uma guerra, era cadeira branca. O povo começou a levantar e colocar as cadeiras montadas do lado, montando. E veio aquela multidão. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada com isso. O Senhor começou a obra, então o Senhor termina. Aí Deus começou a batizar de novo. E eu observando aquilo ali, eu falei: Senhor, se é para me humilhar dessa forma, e o Senhor fazer isso, eu quero passar por isso todo dia. Porque o Senhor estava apagando quem eu achava que era, para que o Senhor pudesse aparecer no meio desse povo. Deus quer aparecer na tua vida. Agora presta atenção no propósito. Está passando, estou falando dos pecadores ali, aleluia, e que estão perdidos. E estava lá pregando e orando, e o povo sendo batizado. Aí eu comecei a ficar desconfiado. Aí eu questionando Deus na hora da oração: Senhor, o Senhor não acha que o Senhor está batizando demais, não? Porque eu nunca vi acontecer isso. O Senhor está acontecendo demais, muita gente arrebatada. Eu preciso que o Senhor faça uma prova comigo, alguma coisa. Aí eu olhei para um grupo de crianças, as criancinhas tudo de cabecinha baixa, balançando assim. Eu disse: me traz uma criança daquela para mim, que eu vou fazer uma prova com Deus agora. Trouxeram a criança, eu trouxe Carol, o nome dela, trouxe em cima do altar. Eu fui lá, dei um abraço na Carol. O pastor Simar deu um abraço nela e disse assim: receba o Espírito. Aí tirei a mão. Quando eu tirei a mão, ela fez assim. Pentecostal conhece essa linguagem. Quando ela bateu o pé no chão, assim, foi batizada com o Espírito Santo. Eu pensando, o culto agora acaba. Quando Deus tomou a Carol, irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa é você ver um pastor marchando na presença de Deus e falar com você, ou pregador, ou cantor, ou quem Deus usa nos dons espirituais. É diferente. Jovens, ultimamente, eu tenho estado em ambientes que os jovens têm explodido de tanta presença de Deus. Agora, uma coisa é você. Agora você já viu uma criancinha desse tamanho marchando? O povo já começa a pedir perdão na hora, irmão. Quando ela começou a marchar e foi lá na igreja no fundo, e ela voltou e eu quietinho observando, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí no culto, irmão, estava todo mundo voando, uma glória, gente ainda arrebatada, Deus batizando com o Espírito Santo. Aí no meio da igreja tinha uns 3 obreiros que tinham que ficar do lado da porta do altar que servia água. Estava assim, pastor. Não sei para que isso. Deus não faz isso aí não, viu? E eu quietinho, não podia falar nada, eu calado. E dava para ouvir ele murmurando. De repente a Carolzinha veio de lá marchando. Subiu no altar, deu umas 2 voltinhas. Foi até ele, quando ele olhou, eu falei: agora vai. Foi lá com o dedinho. Assim diz o Senhor. Eu falei: você é isso? Assim diz o Senhor: desce do pedestal. Não foi aí que te coloquei. Você não é melhor do que ninguém. Desce agora, porque eu ainda tenho uma promessa contigo. Aí ela foi falando e o rapaz começa a tremer. Porque o Jeová fala um negócio que é bem esquisito, né? E vai tremendo. Depois ela diz assim: para você saber que eu estou operando na minha casa, receba a minha presença. Ele pá no chão, falando línguas estranhas. Irmão, na hora que Jeová pegou o resto, já estava assim. O que
Deus está tentando dizer? Eu e você, pecador, perdido. Mas a Bíblia diz assim, aleluia, que Jesus disse: olha, eu fui achado por um povo que não me conhecia. Olha bem para mim o que eu vou dizer. Jesus disse: olha, eu vim buscar, pode estar perdido, mas eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque Deus te escolheu, aleluia. Não é porque eu e você somos melhor que ninguém. Paulo está tentando dizer: olha, todos são pecadores, perdidos. E detalhe, não pode fazer nada por ele. Ninguém pode fazer, só Jesus faz. Só Jesus faz. Jesus fez em mim, Paulo está dizendo, vai fazer também aí. Mas não deixa ninguém desprezar você. Feche os seus olhos e segura na mão de quem está perto de você. Segura firme. Talvez eu esteja falando para alguém que se afastou, se abateu, se angustiou, está aflito. Talvez você pense: não, eu vou no congresso ali, na festa, mas olha, eu não estou muito animado para isso não. E Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque o preço que eu paguei pelo pastor, paguei por ti. O preço que eu paguei do líder, paguei por você. De quem está lá fora, paguei por você. E a tua casa será alcançada, viu? E vai ser alcançada através de você. Ei, você não vai parar. Jesus está tocando em você aí agora. Receba o toque do Espírito Santo na tua vida agora. Receba o toque de Deus na tua vida agora. Você estava perdido, mas Ele olhou para você e disse: é você mesmo que eu vou fazer, é você mesmo que eu vou usar. Estava perdido, mas eu encontrei. Glória a Deus. Mamando que pau assiste você. Fecha o olho, aleluia. Pecado assiste canto, rebala e tecavou se pega. O adabatuve me rebatou, assiste a ré. Remanta cacho trivalate a rebravúcio a canto de racutério. Devoce canto de rebatora batasse de cada raia. Deus está despertando profetas aqui nesta noite. Deus está entregando os dons espirituais na tua vida e te renovando neste canto. Levanta a sua mão agora. Você que estava segurado na mão do teu irmão, levante a sua mão agora. Aleluia. Sente Deus, sente. Deus te ouve. Sinta Ele te tocando agora. Aleluia. Galamaradash aqui. Voz te camarada. Aleluia. Minha navas te guederei. Marabatas. E minha catamando rei. Vem atacar a macheira. Tema do catacura. Terra se te cobra do rabadacate. Tec chova sube de reba por epa. Teme do cova da racibe de rei. Nego do cova do reba por esse. Teme da caçubi reba por esse. Nebassuri rebaturi mirado. Eu sou o Senhor. Quem fala mais uma vez nesta noite: eu vos digo, povo, o Brasil será abalado, mas eu vos escolhi, eu vos levantarei. Igreja, eu estou no meio de vós para salvar. A minha mão é sobre esse povo. Visitarei os de perto e os de longe. O pródigo voltará e eu vos digo: estou entrando em muitas casas e curando hoje. Eu vou renovar jovens aqui agora. Eu sopro um vento em vosso meio hoje, não para espalhar, mas eu vos uno mais uma vez. Levanta
Levante a vossa mão cansada, porque eu vos toco nesta noite e vos digo: é hora de marchar, é hora de marchar, é hora de marchar. Receba a minha presença, receba o meu renovo, e marcha, noiva minha, 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 e marcha, noiva minha. Recebe, marcha, marcha, marcha. Coloca de pé. O azeite está sendo derramado. Abraça quem está perto de você. Escolhe alguém que você não vai sair daqui dessa forma. Jesus está te enchendo nessa noite. Recebe. Você bacana raiz. Isso, enche, jovem, enche. Vamos. Quebrando cadeias nesta noite. Feche seus olhos aí. Olhe com quem está perto de você. Enquanto você ora, eu vou fazer uma pergunta aqui nesta noite. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que desistiu, parou. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: você não é melhor do que ninguém, nem menor que ninguém. Jesus te ama. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite, que porventura se afastou, desistiu de caminhar. Jesus te chama nesta noite. Existe alguém nessa noite que quer se posicionar mais uma vez? Está afastado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar. Corre para cá, isso, pode correr, já vi.
você adorar. Esquece que eu estou aqui, esquece que tem alguém aqui. É para você adorar. Vai adorando, vai. Sobe esse nível aí, sobe mais uma escada, mais um degrau. Olha só. Quem era para estar chorando aqui era nós. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Sai do teu lugar, corre. Isso, traz. Isso, vai, vem. Não, irmão, você não entendeu ainda. A rede não está furada. Vai, agora. Vai, jovem, acompanha, vem junto aqui. Pega a oportunidade, não abraça. Sebe a câmara, sebe. Jesus te ama. Não tem como chegar em lugar algum sem Ele. Cadê você? Tem mais alguém? Volta para Jesus. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite, Pai. Aonde está você? Tem mais alguém nessa noite? Mexe com quem está perto de você, diga: Jesus te ama, não fica de fora não. Essa festa sem você não tem sentido. Vem, ainda dá tempo, vem. Cadê o irmão lá do Paulinho lá que cantou? Corre aqui, vem aqui. Pra você cantar, corre, vem aqui. Cadê você? Onde você está? Tem mais alguém? Corre, vem. Tem mais alguém nessa noite? Por que eu estou dizendo para ela louvar esse hino? Eu estava dentro do carro hoje, meu filho autista começou a cantar esse hino. Eu falei: meu Deus, ele nem fala direito. E veio na minha mente de novo aqui. E eu quero dizer para você, igreja, ora. Quem está feliz com essas vidas que estão aqui já? Pode melhorar, pode ou não pode? Faz um esforço, olha para quem está perto de você aí. Você sabe que ele está afastado. Diga: passe como alguém um dia fez comigo. Vamos lá, você não está sozinho nessa não. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Só Ele pode fazer isso por você. Dá tempo, sai do teu lugar, corre. Vem, Jesus te chama. Ainda dá tempo. Tem mais alguém? Corre. Jesus te chama. Vou perguntar só mais uma vez. Tem mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Ainda dá tempo. Feche os teus olhos. A voz me chama. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Foi assim. Onde os meus pés podem falhar. Pode até falhar, mas Jesus te chama. Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Adore ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus e adore. Vai. Ainda dá tempo, Jesus te chama. Além das ondas, olha, Vai, dá tempo. se nada pensei, somente que descansarei, pois eu sou teu. Você dele. Ainda dá tempo, sai do teu lugar. Adora. Adora ao Senhor nessa noite.
meu Deus, Pai, estenda as mãos, Todo-Poderoso. Senhor, não há palavras, nada do que viemos fazer para recompensar a presença que o Senhor tem manifestado em nós. Mas, Senhor, o propósito da tua igreja é alma, Senhor, e elas estão aqui, Pai. Elas estão aqui, Senhor, e nós apresentamos diante de Ti, assim como o Senhor fez com Paulo, fez conosco. Perdoe os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Afirma os seus passos, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida. E prepara o Senhor para aquele grande dia, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, e nós te glorificaremos mais uma vez. Se conosco, Pai, neste momento, abençoando teus filhos. Senhor, eu peço isso para a glória do teu nome, porque o Senhor está sendo glorificado nessas vidas que estão aqui. E o teu povo, Senhor, agradece ao Senhor, porque muitos sofreram, choraram, gemeram, mas o resultado chegou.